E aí pessoal, beleza? Vamos falar hoje de coisa boa. Não estou falando da TechPix, estou falando de dividendos, de proventos, né? Quando a gente vai falar de proventos, a gente normalmente vem em mente aquelas boas empresas, pagadoras de dividendos de maneira recorrente, e normalmente a gente está falando das elétricas, dos bancos, das seguradoras e outras boas empresas por aí também. A gente muitas vezes separa empresas de dividendos e empresas de crescimento, né? Mas não vou falar sobre isso nesse vídeo agora não. Empresas de crescimento, muitas vezes elas têm em mente, elas têm como premissa reinvestir na própria empresa esse dinheiro para que a empresa de repente cresça e gere valor lá na frente para o acionista, na valorização das suas ações e quem sabe lá na frente ela crescer tanto a ponto de se tornar uma boa pagadora de dividendos. Já as ditas empresas de dividendos são aquelas empresas que, de uma forma geral, elas não têm tanto mais ou até tem também, mas ela tem um perfil mais de remunerar os acionistas de uma maneira constante, né? Então, se ela não tem ali um crescimento tão alto como o caso das empresas de crescimento, ela tem uma certa previsibilidade pelo fato de ela ser um pouco mais madura muitas vezes, né? Ou de repente a gente tem ali também um perfil diferente da empresa trabalhar, que é o caso das empresas do setor elétrico. São empresas que elas não são tão maduras muitas vezes, porém o perfil de dívida dela ajuda para que ela consiga gerar valor na distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas. Na análise de dividendos, a gente precisa, só para relembrar, indicador algum é determinante sozinho, tá? Lembra que sempre que a gente for analisar alguma coisa, a gente precisa olhar o todo. O todo é que vai nos dar ali uma referência legal de como é que aquela empresa é de fato. Voltando aqui agora, quando a gente está falando de dividendos, a gente normalmente está falando de dois grandes indicadores, que é o payout e o dividend yield. Ou, se você quiser chamar também, dividend payout e dividend yield. O dividend payout vem a ser o quê? É a parcela do lucro líquido que a empresa vai distribuir para os acionistas enquanto dividendos ou juros sobre capital próprio. Então vamos lá, uma empresa teve um lucro líquido de R$ 1 bilhão e ela vai distribuir 400 milhões de reais para os acionistas. 400 milhões dividido por 1 bilhão, a gente tem aí um dividend payout de 40%, que é um bom dividendo. Porém, indica muitas vezes que a empresa ainda vai manter em caixa um valor interessante, né, de 600 bilhões, ou seja, 60% ali do seu lucro líquido, para de repente um reinvestimento. A gente precisa ver toda a característica do relatório, enfim, e a visão da empresa. Então temos aqui, voltando, um dividend payout de 40%. Dividend yield é a divisão entre o valor que você vai receber de fato. Então, foi distribuído 400 milhões de reais para 200 milhões de ações, então são R$ reais por ação. Então esse R$ reais por ação dividido pelo preço que você pagou, dividido pelo preço da ação naquele momento é o dividend yield, né? Então ali a gente tem o percentual de remuneração em cima do valor da ação naquele momento. Porém, tem um terceiro indicador que eu esqueci de falar lá atrás, vou falar agora, que é o dividend on cost, né? Que é basicamente o dividendo de acordo com o seu custo. É o seu dividend yield, não relativo ao preço que aquela ação está sendo negociada naquele momento, mas sim em relação ao seu preço médio, aquilo que você tem hoje, digamos assim, de preço naquela ação. Então a gente tem, por exemplo, que a gente pode ter ali, aquela pessoa ela recebeu R$ reais por ação, no nosso exemplo, e a ação está custando hoje R$ reais. Então a gente está falando de 10% de dividend yield, que é um senhor dividend yield, só para constar. Muito bom. Mas de repente você comprou aquela ação lá atrás quando ela estava a R$ reais, né? E esse é o seu preço médio. Você foi comprando e você tem hoje um preço médio daquela empresa a R$ reais. Então o seu dividend on cost é de 20%. É um baita de um dividendo. Então é interessante a gente ter isso em mente bem claro, né? A gente tem o dividend payout, que é a parcela do lucro líquido da empresa que vai ser distribuído para os acionistas. Ela pode nos indicar ali se é uma empresa bastante pagadora de dividendos, se ela é uma empresa que ela está mesclando ali crescimento mais dividendo, ou se é aquela empresa que ela pensa muito mais na questão do crescimento da própria empresa do que no dividendo, né? A gente tem essa escala. Eu diria que passou de 50% é uma empresa pagadora de dividendos.
Entre 40, entre 35 e 50, eu diria que é uma empresa mista ali. 35 para baixo, eu diria que é uma empresa de crescimento. Então, esse é o dividend payout. Dividend yield é a relação entre quanto de fato você vai receber, né, quanto que a empresa vai pagar de dividendo ou de JCP para você, dividido pelo preço atual da ação, independente do seu preço médio. É o preço atual da ação. Esse ali é o dividend yield da empresa. Muitas vezes isso nem interessa tanto. O que vai de fato ser bastante determinante é o seu dividend on cost, né? Que é o dividendo baseado no preço que você pagou. Então, se você dividir quanto você vai receber da empresa, dividido pelo seu preço médio, você tem o dividend on cost, que aí sim é uma maravilha. Quando a gente consegue pegar boas empresas num preço baixo, a gente tem aí que a gente está formando uma base muito interessante. Quando lá na frente uma empresa boa começar a pagar dividendo legal, um dividendo mais pomposo, vamos dizer assim, a gente tem aí um dividend on cost muito interessante. E é esse dividend on cost que vai fazer a sua liberdade financeira lá na frente, beleza? Resumir aqui um pouco sobre dividendo, qualquer coisa, estamos às ordens. Valeu!